Bom, nós estamos aqui em Varginha com o ilustre pesquisador do caso Varginha, o Birajara Franco Rodrigues, e como nós estamos documentando a incidência e os casos mais importantes dessa região do sul de Minas, nada melhor do que ter a colaboração do Birajara como o principal pesquisador da região e um dos mais importantes do país. E eu queria saber, Birajara, anterior ao caso Varginha, qual é o caso, assim, que os casos mais importantes que você lembra do início da sua pesquisa em toda a região aqui? Os senhores, como pesquisadores, sabem que a região do sul de Minas é uma das regiões consideradas daquelas de maior índice de alegados avistamentos de discos voadores ou de objetos voadores não identificados. E aí, regiões assim existem aos milhares no mundo todo. A região do sul de Minas certamente é uma dessas, porque há algumas cidades, algumas localidades, alguns municípios que se destacam por realmente haver um número maior de depoimentos. Esses depoimentos variam desde os chamados encontros próximos de primeiro até os encontros próximos de terceiro e quarto graus. Mais especificamente, aqueles alegados contatos com tripulantes de supostos objetos voadores não identificados, principalmente quando a testemunha, geralmente em um local ermo, isolado, sofre uma série de sintomas de ordem física e até fisiológica, é paralisada e é levada para o interior de locais, de objetos estranhos que ela não sabe à primeira vista do que se trata, e ali sofrendo a má sorte de exames aparentemente biológicos, médicos, etc. Na nossa região nós já pesquisamos cerca de 3 centenas de casos, principalmente envolvendo avistamentos de alegados tripulantes e os chamados sequestros. Dessas centenas de casos, eu poderia particularmente dizer que, em virtude das nossas investigações, que são feitas com bastante calma, com algum critério até de ordem científica, cerca de 3 a 4 casos realmente têm um bom nível de credibilidade dentro dessas cerca de 300 casos. Esses 3 ou 4 casos são destacados principalmente por 2 deles. Um ocorrido em Baependi em 1979 e outro ocorrido dentro da Escola de Sargento das Armas de Três Corações em 1962. O primeiro caso de Baependi é de Arlindo Gabriel dos Santos, envolvendo a presença estranha e até incômoda de um embornal com inscrições de caracteres desconhecidos, e esse outro caso do Exército Brasileiro, de um cidadão que hoje reside em Varginha e que na época prestava o seu serviço militar e alega ter sido sequestrado, envolvendo inclusive uma série de eventos paralelos no dia, como, por exemplo, a transferência de toda a munição da Escola de Sargento das Armas para a unidade do Exército de Itajubá, em virtude dos acontecimentos da noite anterior. Eu cito esses 2 casos porque são extremamente opostos em termos de pesquisa. O caso de Baependi oferece alguns traços físicos, como embornal, marcas no chão, etc., uma alteração química provável na máquina fotográfica da testemunha, e isso dá um pouco mais de valor, sem se falar na comparação dos detalhes de depoimento de uma testemunha que era totalmente desinformada a respeito de ufologia, e esse outro caso do sequestrado dentro do Exército é um caso que particularmente considero que é um verdadeiro laboratório de questões de ordem psicológica, que são extremamente importantes hoje na pesquisa e que, para mim particularmente, ganham cada vez mais interesse, ou devem ganhar mais o interesse dos pesquisadores. Um caso que muito provavelmente não foi real é o caso envolvendo Geraldo Simão Bichara. Eu digo não foi real em termos objetivos, mas tudo indica, né? Não podemos fazer nenhuma afirmação definitiva, que é um caso que pertence exclusivamente aos aspectos psicológicos do sistema. Uma construção de ordem psicológica e que montou todo um enredo envolvendo a ufologia e que nem por isso deixa de ser extremamente sério e importante. Principalmente porque a testemunha é uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa muito boa, muito bem vista por toda a nossa sociedade aqui. Mas é um caso que nos inspirou, inclusive, a buscar cursos até de psicanálise, como hoje eu tenho um curso de psicanálise, sou credenciado como psicanalista clínico, e isso me inspirou, repito, este caso, a
ter a consciência de que todo pesquisador deve urgentemente buscar nos registros da psicologia, da própria psicanálise, estudos importantes, principalmente para a análise de certos tipos de casos. Agora, você considera que é um caso que tem essas características porque não foram apresentadas provas físicas? Não apenas por isso, além da ausência das evidências físicas, né, porque não há provas em ufologia, particularmente não considero que existem nenhum indícios físicos, né? Exato. Pelo número de sintomas de ordem psicológica narrados pela própria testemunha. Há esses sintomas, a presença de uma série de dados que nos autorizam a desconfiar seriamente que houve toda uma construção de ordem psíquica. E quando isso acontece, isto é padronizado, isto pode ser detectado se o pesquisador tiver um mínimo de conhecimento nessas áreas, souber fazer comparações e uma análise isenta. Agora, sobre esse outro caso, que realmente é um caso importantíssimo pela quantidade de indícios físicos que foram deixados, nós podemos fazer aqui uma tomada de algumas, vamos dizer assim, alguns pontos encontrados durante a pesquisa. Por exemplo, o molde da sapata do UFO, um molde feito em gesso, inclusive com a grama original que estava presente no... Dá para ver a consistência da sapata, né? Do suposto UFO. Ali, Alexandre, a fotografia da sapata no local original onde ocorreu. E aqui o embornal original que o abduzido trouxe após ser devolvido da nave, foi preservado nessa moldura com inscrições já estudadas e desconhecidas que foram reproduzidas aqui numa tentativa de preservá-las, porque ao longo do tempo ela foi perdendo a nitidez, né? Ela foi se desfazendo no próprio tecido do embornal e aí foi feita uma reprodução em xerox para tentar preservá-la, né? No original. Isso aqui é uma referência de grande importância, né? Não só para o caso, mas da ufologia de uma maneira geral. E aqui a parte interna da máquina fotográfica que a testemunha utilizou para tentar fotografar o objeto, que foi calcinada, né? Esse é o termo exato? Provavelmente. Deve ter sofrido um efeito tipo micro-ondas. Reação química em virtude de algum tipo de radiação. É o que parece, né? Justamente. Então, esse é um material histórico, vamos dizer assim, na ufologia brasileira, né? De um caso muito bem documentado pelo Birajara aqui na região de Baipendi. Quer mostrar mais alguma coisa ali? Além desses dois casos, tem algum outro caso, por exemplo, que você tenha investigado, mas que não tenha ido para a mídia, que você considere também de grande importância, mas que não tenha sido divulgado com tanta publicidade como foram esses? Bom, todos os casos de ufologia envolvem um complexo enredo, principalmente se tratando de uma região. Nós teríamos que achar um modo, e isso ainda não foi encontrado, de processar todos esses dados para ver o que há de comum por trás disso. Nós podemos notar que há de comum uma série de detalhes de depoimentos que, inclusive, às vezes, incidem sobre questões que a ufologia nunca divulgou. Em 1997, eu iniciei a pesquisa de um caso na região de Três Pontas, à beira das Águas de Furnas, envolvendo uma testemunha cujo apelido é Tonho. Eu estou pesquisando esse caso desde 1997. Provavelmente, ou melhor dizendo, possivelmente, essa testemunha tenha sido sequestrada, como se usa na terminologia ufológica, por duas vezes. Eu, por exemplo, nunca deparei com um fenômeno assim. Eu não havia tido em mãos ainda nenhum caso onde o sujeito havia tido a chamada abdução repetida, não é isso?
E, ao que tudo indica, neste caso, tem nuances de abdução repetida. Claro, eu estou dizendo que tem nuances porque é em virtude do que se classifica na bibliografia ufológica, né? Nos registros da ufologia. Não quer dizer que eu esteja afirmando já que esse caso tenha sido de uma realidade objetiva, mas pode ser que sim. É um caso bastante complexo, extremamente curioso. Aconteceu numa região importante para nós que pesquisamos ufologia, mas eu, ao mesmo tempo que estou deparando com esse caso, que é inédito para mim, porque é repetitiva essa abdução, eu estou também utilizando esse caso como uma espécie de laboratório, como eu disse antes, de me acostumar a ter em mãos pela primeira vez um caso ainda não divulgado, para ver como é que se comporta uma testemunha e como é que se comporta o próprio caso aos olhos dos pesquisadores, enquanto este caso não sofrer a influência da própria ufologia e nem da imprensa. Então, estou preservando esse caso, ele é extremamente complexo e importante. Pela segunda vez, é um caso em que nós estamos submetendo essa testemunha à regressão de memória por hipnose, apenas numa tentativa de tirar dela algo de mais sincero, né? Porque a hipnose regressiva realmente não prova uma realidade objetiva, longe disso. Então, ele está sendo extremamente importante para mim por causa desses dois aspectos, mas principalmente em virtude desse segundo, né? Para ver o que acontece com o caso ufológico, sem que ele participe rapidamente de uma comoção muito grande pela imprensa e pelos próprios meios da ufologia. Pelo que eu entendi, você não quer dar uma notoriedade prematura, cara. Perfeitamente. Eu acho que eu deveria ter sido tão objetivo quanto você foi. Você definiu tudo. Exato. É isso aí. Uma pergunta que, baseada no que você acabou de esclarecer, uma pergunta que nós nos fazemos o tempo todo. Cada vez que a gente entrevista alguma pessoa, aqui na região nós entrevistamos várias pessoas, mesmo não conseguindo filmar todas as entrevistas, né? Muitas não autorizam. A gente nota que existem características bem peculiares, como você disse, são características comuns aos fatos, né? Eu posso até citar uma. Nós entrevistamos várias pessoas que tiveram avistamentos e em todos esses casos elas dão referência de que o objeto iluminava uma grande área, mas iluminava assim. Um citou que dá para ver as formiguinhas no chão, o outro dizia dá para ver as pedrinhas no chão, o outro dizia parece dia, ilumina que fica como um dia, no caso, e era à noite, né? Então, por exemplo, além dessa característica que eu estou mencionando agora, apenas como exemplo, você pode acrescentar alguns outros pontos comuns que você encontrou nessas mais de 300 entrevistas que você deve ter feito na região. Assim, você tem em mente pontos comuns, característicos aqui dos avistamentos da região? Desse pequeno número de casos que pertence a esse quase ínfimo percentual dentro das centenas de casos que a gente tem pesquisado, eu noto que quando eles oferecem um certo nível de credibilidade, eles são desacompanhados de toda uma prosa muito longa e muito detalhada envolvendo a testemunha e os alegados tripulantes dos objetos voadores não identificados. É uma coisa muito curiosa isso. Os casos, pelo menos que você tenha inspiração que são mais autênticos, isso não é pecado nenhum, né? Todo pesquisador tem a observação do feedback, né? Ele tem intuição também? Claro, a intuição faz parte da ciência. Neste momento você percebe que os casos de maior credibilidade são aqueles desprovidos de muita prosopopeia, de muita falação. A testemunha geralmente não tem aquele instinto messiânico de se dizer aí um intermediário entre seres mais evoluídos que nós, ou angelicais ou mesmo demoníacos, ao inverso. Tem essa característica com relação às testemunhas. Com relação ao próprio fenômeno fisicamente, o que mais me chama a atenção é o mal-estar mesmo da testemunha, de ordem física, pelo menos em termos de sintomas físicos, náuseas, tonturas e sensação de excessivo calor na região do objeto. Dentro do alegado objeto, ao contrário, temperatura baixíssima. Todas as testemunhas são unânimes em dizer isso. E o mais peculiar para mim, que eu acho que é algo que precisa ser urgentemente aprofundado pela ufologia, a questão dos cheiros característicos. São bastante similares. Tal como aconteceu no caso de Varginha, nós analisando esses cheiros, você pedindo para
testemunha fazer comparações quando ela não tem o conhecimento para tanto, dando sintomas e o que ela sente em olhos, por dentro das narinas, gosto, etc., quando percebe esse cheiro, se aproxima mesmo de todas as características do cheiro de amônia, do cheiro de amoníaco. Então tem isso. Aproveitando esse fantástico esse detalhamento seu, eu não tinha prestado atenção em referências anteriores, mas me chamou muita atenção aqui na região, algumas referências que a gente teve, inclusive, dos depoimentos do Faleiro, efeitos nos olhos, pessoas que ficam dias e dias... Uma ardência nos olhos. E ardência, teve uma testemunha que referiu que nunca mais teve um olho normal. Não funcionava bem mais à vista. Isso você também encontrou, esses efeitos? Algumas vezes sim, algumas vezes sim. No caso de Paitendi, por exemplo, nós temos até um atestado médico, nos atestando mesmo uma aparente conjuntivite da testemunha. Geralmente, esses casos, parece que a testemunha tem uma conjuntivite súbita, muito semelhante à conjuntivite virótica, inchaço dos olhos, ardência, os olhos vermelhos, lacrimejando constantemente. E duraria quanto tempo após o avistamento? De mais ou menos de 15 a 20 dias, é o que a gente tem observado. Interessantíssimo. Agora, e sobre, não podemos deixar de falar, como ia Homer não vê o papo, e sobre o caso Varginha? Hoje, passados 8 anos, né? Vamos fazer o aniversário aí, 8 anos, o caso Varginha, né? Dia 20 de fevereiro? Janeiro? 20 de janeiro. O que você teria a acrescentar ou o que você diria, por exemplo, hoje, passado todo esse tempo, o que você acha, assim, que percentual de informações a gente realmente tem após esses anos todos? Se é menos do que você imaginava na época, ou se é mais do que você imaginava na época? Depende. Com relação à divulgação pública, em primeiro lugar. Tudo aquilo que foi divulgado pelos pesquisadores é aquilo que os pesquisadores sabem. Não há nada de mais nem de menos. É muito comum a gente encontrar pessoas que, eu diria, bastante fascinadas pelo assunto, costumam dizer, vocês sabem mais, ainda não divulgaram porque não podem, ou porque não acham conveniente, porque ainda não tem prova. Não, absolutamente. Eu estou falando agora com relação apenas à minha pessoa. Não há nada que não tenha sido divulgado, de maneira alguma. Com relação à própria pesquisa ufológica em si, o que nós sabemos, ao próprio caso, é que aquilo que eu sempre disse desde lá, e não me constrange a repetir, é um grande contexto, bastante complexo, uma história fartíssima, da qual nós sabemos apenas alguns fatos, não sabemos de todos. Isso sim é uma realidade. Essa é a sensação que temos. Até porque o que sabemos, esses pontos ainda carecem de elos de ligação. E nós não os temos ainda. Porque os senhores dois, como pesquisadores, Alexandre e Arthur, estiveram aqui conosco durante várias vezes. Considero, claro, que os senhores dois participam como pesquisadores do caso, isso não resta a menor dúvida. Os senhores são pesquisadores do caso Varginha também, porque foram daqueles 47 ufólogos que nos ajudaram, e nos ajudaram até mais, porque estiveram aqui mais vezes, alguns tiveram uma ou duas apenas, para ver alguns aspectos. Os senhores sabem que o caso Varginha implicou numa série de eventos que nós tivemos condições de saber em virtude, através de algumas testemunhas conhecidas, civis, e outras testemunhas não conhecidas do público, mas conhecidas apenas dos pesquisadores, que mantêm a identidade dessas testemunhas em sigilo por razões óbvias. É como disse um colega, o Luiz Petri, que fez o prefácio do meu livro, no caso Varginha. O pesquisador que se preze, o investigador que tem um mínimo de dignidade, é aquele que sabe preservar a identidade das suas testemunhas, principalmente quando elas exigem esse sigilo e que se mantenham longe de todo o burburinho da imprensa. Então os senhores sabem que essas testemunhas são participativas de eventos, de momentos importantíssimos do caso, mas mesmo elas não sabem de tudo que ocorreu, porque obedeciam ordens, estavam sendo designadas para participar de alguns momentos, de algumas operações. Isso então, como nós temos contato com essas testemunhas, faz com que nós não saibamos de tudo, não é isso? Só para efeito didático, para o público que terá acesso a essa informação,
que tipo de... Você daria percentualmente, você classificaria que hoje, em todo caso, nós conseguimos que percentual de informação? Se é menos do que você imaginava na época? É mais? Você daria número? Sim, isso eu não me constrange de dizer. Se eu entendi bem a sua pergunta, o que nós sabemos hoje é bem menos do que deveríamos saber. Bem menos. Isso eu tenho certeza absoluta. Do que pensávamos que sabíamos, né? Do que pensávamos que sabíamos. Não resta a menor dúvida sobre isso. Percentualmente, se você pudesse dar um número... Eu acho que nós sabemos de cerca de 30% a 40% no máximo do que aconteceu. Apenas no exercício de imaginação. Só para efeito didático, né? As pessoas poderem... Sem dúvida. Eu queria agradecer essa aula de ufologia aqui, em poucos minutos, e é uma honra para nós ter o depoimento do Birajara, né, como amigo e como pesquisador tão importante da ufologia nacional. Se você gostaria de acrescentar alguma coisa relacionada ao tipo de trabalho que a gente pode fazer hoje para, vamos dizer assim, melhorar o nível da informação e a credibilidade da informação na ufologia? A primeira coisa que se deve fazer não é realmente ficarmos apenas na condição de ufófilos, ou seja, apenas entendendo do assunto através de referenciais teóricos ou bibliográficos. Não apenas isso, mas é extremamente importante a pesquisa de campo, a pesquisa em loco. É como se usássemos o meio rural, as cidades, as pessoas como um laboratório para nós, porque esse lado empírico é extremamente importante. Não há como. Aliás, eu sou daqueles que, como Kant e tantos outros, pregavam que a teoria não pode viver sem a prática. E a prática não pode ficar aleatória sem um fundamento teórico. Eu acho que ambas têm que existir. Não é possível tentar se compreender a importância do fenômeno ufológico sem que a gente vá buscá-lo. Buscá-lo como? Contato com as testemunhas, né? Porque buscar o voador aí seria um tanto absurdo. Mas buscarmos as testemunhas, os locais de eventos, fazermos toda uma investigação que nos for possível, que nos estiver à altura, mas colhendo material em loco. Só assim nós podemos perceber quanto é complexo isso tudo, para que nós não arrisquemos a ficar dando opiniões aleatórias, infundadas, nem contra, nem a favor de certos casos, nem contra, nem a favor do próprio fenômeno ufológico. Toda pesquisa que tem um cunho científico, porque a ufologia não é ciência, está longe disso. Toda pesquisa que quer que pelo menos tenha um cheiro de ciência, precisa pensar nisso. Ela precisa ser gradativa, calma, tranquila. Nós não podemos nos desesperar. Eu estudo ufologia há 1, 2 anos, nunca vi um disco voador, ou não tenho um caso concreto em mãos, já me considero com uma investigação completa em absoluto. Isso não é possível. É muito comum, inclusive, conhecermos ufólogos da antiga, não estou citando ninguém, estou falando em geral, que pesquisam ufologia há 50, 60 anos. E por não terem conseguido presenciar um fenômeno como gostariam de presenciar, quem não gostaria? Eu também, por que não? Né? Sem constrangimento. Partem, em virtude da sua perplexidade, do seu desespero, para hipóteses absurdas, fantasistas, sobrenaturais, afastadas completamente da razão. Não é isso? Ou outros que fazem exatamente o contrário. Eu cheguei, depois de muita pesquisa, à conclusão de que isso tudo é uma bobagem. Uma bobagem como? Tudo aquilo que a gente faz de ordem intelectual, cultural, e a ufologia está embutida nisso, por que não? Tem um extremo valor. Mas, para isso, nenhum de nós é sábio e conhecedor o suficiente para se dizer aí uma pessoa absolutamente credenciada. Por exemplo, este é o meu caso, de maneira alguma. Mas é importantíssimo o estudo. E estudo de quê? O estudo de questões esotéricas, ocultistas, o estudo de coisas sobrenaturais, envolvendo fenômenos estranhos, dentre eles a ufologia? Não. O estudo das ciências estabelecidas. E principalmente da filosofia. O que é filosofia? É falar bonito e fazer poesia? Não, de forma alguma. É a filosofia que ensina as ciências a pensar com racionalidade. É a filosofia que deu à ciência os métodos de pensamento e de raciocínio. E isso tem regras. Essas regras são universais. Sobre que áreas nós devemos nos informar para fazer um estudo ufológico? As mesmas áreas que os acadêmicos têm. Porque só assim, inclusive, nós conseguiremos dar credibilidade
ao fenômeno, aos olhos dos meios acadêmicos, das Forças Armadas e dos governos. Só assim nós poderemos dar credibilidade à própria ufologia. Muito obrigado em nome do nosso grupo, que afirma o nome do nosso trabalho. Muito obrigado, Birajara. E uma fotografia feita, acredito que cerca de 1 ou 2 meses após o evento. Nós voltamos ao local várias vezes, né, para sucessivos interrogatórios com a testemunha. E é muito comum que em casos assim, pesquisadores, tanto do Brasil como do exterior, venham tentar confirmar as investigações de quem começou, foi o meu caso. Esse foi o momento que estava presente aqui a professora Irene Gramp, na época, 1979. 2 pesquisadoras da África do Sul, uma está aqui, a outra está aqui, se não me engano. Aqui sou eu, por incrível que pareça. E quem tirou essa fotografia foi o Bob Pratt, americano. Qual o nome dessa pesquisadora da época? Ah, sim, essa é a Cynthia Nilbilus, que mora em Petrópolis, né? Reside em Petrópolis. Americana e mora no Brasil, radicada no Brasil. E aqui o Imbornal. Aqui é o momento em que a peça foi encontrada lá no local. Quase questão de uma semana depois do evento. Em loco. Em loco. No momento nós pedimos para que os presentes segurassem para que registrássemos o instante. Aqui uma foto do Imbornal, uma foto bastante nítida da época, né? Queria te pedir que fizesse um close agora, Alexandre. Das fotos tiradas na hora, no local, das sapatas. Foram quantas sapatas encontradas? Foram 3 marcas, 2 simétricas assim, a outra estava um buraco de fora. Quer dizer, essas 2 estavam mais preservadas e tinha uma terceira que estava... Realmente são referências importantíssimas do caso Baipendi, 1979, né? 79, maio de 79.